Meu nome é Franciele e a gente vai discutir sobre a transfusão de concentrado de hemácias na anemia hemolítica autoimune. A anemia hemolítica autoimune ela é causada pelo aumento da destruição dos eritrócitos por autoanticorpos anti-eritrocitários. Algumas definições importantes antes de começar. Os anticorpos eles podem ser quentes ou anticorpos frios. Isso vai depender da temperatura de reação do anticorpo. Então, o anticorpo quente, ele reage a 37 graus. E é esse anticorpo que tem importância transfusional. E o anticorpo quente, geralmente, é da classe GG, e o anticorpo frio, geralmente, é da classe GM. E os anticorpos, eles podem ser autoanticorpos ou aloanticorpos. O autoanticorpo é aquele anticorpo que o paciente produz contra algo que ele tem, e o aloanticorpo é quando o paciente produz anticorpo contra algo que ele não tem. Por exemplo, as mulheres RH negativas, que têm contato com sangue RH positivo e produz o anti-D. E esse anti-D pode atravessar a barreira placentária e causar anemia no feto, caso essa criança seja RH positiva. A anemia hemolítica autoimune, ela é mais comum sendo causada por autoanticorpos quentes da classe GG. Ela pode ser primária ou secundária a doenças linfoproliferativas, doenças autoimunes, drogas, infecção. E o quadro clínico da anemia hemolítica autoimune é um quadro clínico de anemia, os sinais e sintomas de anemia, só que aqui, nesse caso, essa anemia pode ser menos tolerada pelo paciente, porque geralmente é uma anemia de início aguda, ela pode cursar com níveis mais baixos de hemoglobina, e geralmente o primeiro atendimento do paciente pode ser no pronto-socorro. O diagnóstico laboratorial, então no hemograma vai ser detectada essa anemia, que geralmente é normocítica, mas também pode ser macrocítica, e eu vou ter os exames de hemólise positivo. Esse paciente vai ter um aumento de DHL, um aumento de bilirrubina indireta e reticulocitose. E além disso, eu vou ter um CUMBIS direto positivo, ou exame do TAD, que ele vai detectar autoanticorpos presentes grudados, né, na hemácia do meu paciente. Então, quando a gente coloca o soro de CUMBIS, então ele vai positivar, porque eu tenho autoanticorpos ligados na hemácia do meu paciente. Então, nem sempre que a gente detecta autoanticorpo no teste, significa que esse paciente, ele tem hemólise. Porque, às vezes, a gente detecta autoanticorpo presente até nas hemácias dos doadores de sangue. Então, além do autoanticorpo, eu preciso demonstrar que esse paciente está tendo hemólise, que esse autoanticorpo aqui, que está ligado nessa hemácia, está causando destruição. Então, para isso, eu preciso ter uma queda da hemoglobina, aumento de DHL, bilirrubina indireta e reticulocitose. Então, aqui é só para a gente percorrer o caminho da transfusão antes da gente discutir a transfusão na anemia hemolítica autoimune. Então, o médico responsável, antes, de pedir, então, lembra, na outra aula a gente falou, a avaliação clínica é focada no paciente para indicar a transfusão, e aí concluiu que esse paciente tem uma necessidade transfusional. Então, o médico responsável, ele solicita a transfusão, vai preencher o formulário e vai encaminhar para a agência transfusional. A agência transfusional, com a amostra do paciente, vai realizar os testes pré-transfusionais. E estes testes pré-transfusionais, eles são realizados para definir qual hemocomponente que o paciente pode receber, ou seja, escolher unidades compatíveis e com menor risco de desencadear reações transfusionais no paciente durante ou após a transfusão. E o tempo entre a chegada da solicitação de transfusão na AT e a liberação do componente pode demorar pelo menos 1 hora, em situações normais, e leva muito mais tempo quando o paciente apresenta anticorpos. E aí depois, essa unidade compatível selecionada, ela é liberada para transfusão quando o paciente estiver pronto. Na anemia hemolítica autoimune, ela para nessa fase aqui, o meu caminho da transfusão, porque não são encontradas unidades de concentrado de hemácias compatíveis. E transfundir a anemia hemolítica autoimune, a gente fica diante de vários desafios transfusionais. Então, esse teste de compatibilidade que a agência vai fazer é um teste que usa a amostra do paciente e as hemácias da bolsa. Então, esse meu paciente, além de ter esses autoanticorpos grudados nas próprias hemácias, ele tem esses autoanticorpos livres no soro. E esses autoanticorpos, eles se ligam às hemácias da bolsa também do meu teste,
e resultando numa prova cruzada incompatível. Se o meu paciente nunca teve contato com nenhum sangue diferente, ou seja, nunca teve gestação, aborto, parto ou transfusão prévia, eu estou diante apenas de um paciente com alto anticorpo. Agora, se o meu paciente já teve contato com um sangue diferente do dele, através de gestação, aborto, parto ou transfusão, esse paciente pode ter anticorpo. A gente diz pode porque não necessariamente ele vai produzir anticorpo tendo contato. Mas, às vezes ele teve contato diferente e o sistema imune não produziu anticorpo contra esse sangue. O mesmo caso acontece com pessoas que tomam vacina e não se tornam imunes. Então, aqui é a mesma coisa. Então, não necessariamente ele ter tido contato com sangue diferente, ele vai formar anticorpo. Mas se ele teve esse contato, eu preciso avaliar se ele formou ou não esse anticorpo, porque além do alto aqui no soro, eu posso ter anticorpo misturado. Então, nesse caso, é preciso fazer um outro teste nesse paciente, que é o teste de adsorção. Isso é importante por quê? Porque os anticorpos, eles podem estar presentes nesses pacientes em torno de 15% a 40%, podendo causar reações transfusionais. Então, esse é um trabalho feito pela equipe do nosso laboratório, para detecção de anticorpos por adsorção eritrocitária em pacientes com anemia hemolítica autoimune. E nesse estudo, mais da metade dos pacientes estudados, 62% dos pacientes, apresentaram pelo menos um anticorpo junto com o autoanticorpo, sendo que os estudos prévios apontam uma taxa de até 40%. Então, na verdade, nos nossos pacientes, a gente encontrou até um número maior de anticorpos junto com autoanticorpos. E outro exame que vai ser feito nesse paciente é a fenotipagem eritrocitária, como foi mostrado em aulas anteriores. A anemia hemolítica autoimune, ela está no nosso grupo de fenotipagem estendida. Então, o paciente com anemia hemolítica autoimune com fenotipagem conclusiva, ele vai receber um sangue fenotipado. Mas a minha fenotipagem eritrocitária também pode ser inconclusiva, justamente também por interferência desse autoanticorpo. Então, vai depender de quanto esse autoanticorpo vai interferir no meu teste, e eu também tenho técnicas adicionais para melhorar essa interferência, mas de forma geral, a gente consegue fenotipar esse paciente para o ABO, aqui o meu ABO e o RHD, e geralmente o RH e QEL. Os outros grupos, geralmente fica mais difícil da gente conseguir a fenotipagem, da mesma forma também que eu tenho paciente com anemia hemolítica autoimune, que às vezes a gente não consegue nem o ABO e o RHD. O autoanticorpo está interferindo tanto nos meus testes, a gente não consegue quebrar essa interferência, que a gente não consegue nem saber o ABO e o RHD desse paciente. Então, nesse caso, a gente vai fazer O negativo. E é claro que os exames que serão feitos vai depender do tempo do paciente, Às vezes o paciente está muito grave. Então, o ABO, RHD e a prova de compatibilidade, esses exames são feitos na própria agência do hospital que o paciente se encontra. Agora, a fenotipagem, teste de adsorção para avaliar o anticorpo, isso já é feito na Fundação Hemocentro de Brasília. Então, como é que o paciente está? Ele está instável ou ele está estável? Eu tenho tempo hábil para poder mandar essa amostra para exames complementares na Fundação Hemocentro de Brasília. Se aqui a fenotipagem for inconclusiva, eu posso fazer a genotipagem, que aí eu avalio o DNA do paciente e aí eu não tenho interferência do meu autoanticorpo na fenotipagem. É como eu tenho na fenotipagem, quando a gente vai fazer a genotipagem do paciente. Só que aí a genotipagem eu preciso de um tempo maior ainda. Então, tudo vai ser avaliado com o médico que está assistindo o paciente. E, claro, a avaliação da indicação também. Se o paciente ele não tem fator de risco para pesquisa de anticorpo, se é um paciente do sexo masculino que nunca recebeu uma transfusão prévia, então eu não preciso atrasar a transfusão desse paciente, por exemplo, fazendo um teste de adsorção. E qual o CH transfundido? Então, nos pacientes com anemia hemolítica autoimune, ele vai ser um CH filtrado e, se possível, fenotipado. Se eu fiz o teste de adsorção, identifiquei um anticorpo, esse concentrado de hemácias fenotipado e filtrado, ele vai ser antígeno correspondente desse anticorpo ausente ou negativo. Então, por exemplo, eu achei um anti-C grande no meu paciente, então eu vou transfundir um concentrado de hemácias C grande negativo. Na anemia hemolítica autoimune, na maioria das vezes, a transfusão é com prova cruzada incompatível, então mesmo que eu faça a minha distorção,
que eu fenotipo esse paciente, quando esse concentrado de hemácias fenotipado e filtrado chegar na agência transfusional, o autoanticorpo ali que está no soro do paciente, ele vai reagir, por mais que tenha o halo, e eu liberei um concentrado de hemácias negativo para o halo, então o halo não vai reagir, porque não tem o antígeno correspondente dele, mas o autoanticorpo vai continuar reagindo, então, na maioria das vezes, é uma prova cruzada incompatível com necessidade de assinar o termo de responsabilidade médica com transfusão com prova cruzada incompatível, conforme exigido pela portaria de consolidação número 5 do Ministério. E quanto de CH transfundir? Então, mesmo com anemia grave, não é recomendado transfundir mais que um CH por dia. Por quê? Porque esse paciente está com hemólise e ele vai ter que ser monitorado para reação hemolítica transfusional. Então, o ideal é um CH para você justamente, após isso, avaliar. Teve incremento, se o paciente não teve nenhuma hemólise. Então, a transfusão na anemia hemolítica autoimune, ela é um grande desafio. Então, é preciso assegurar que todas as técnicas disponíveis foram aplicadas para enviar o hemocomponente mais seguro dentro das circunstâncias impostas. E calma, né, que ainda não acabou, porque por enquanto a gente está falando só da transfusão. Mas é muito importante tratar a anemia hemolítica autoimune. Lembrando que atacar só os sintomas não elimina a causa raiz. Então, o paciente ele pode estar com hemoglobina muito baixa, às vezes a tendência a gente é querer transfundir logo, né, umas 3 bolsas de uma vez para melhorar esse nível de hemoglobina, mas aqui a transfusão, ela não está tratando a anemia do paciente, ela vai ser só um suporte para melhorar os sintomas do paciente, por isso que o recomendado é fazer uma bolsa só, de uma vez, por quê? Porque junto da transfusão, o paciente já tem que estar recebendo o tratamento da anemia hemolítica autoimune. E o tratamento de primeira linha para anemia hemolítica autoimune por autoanticorpos quentes é o corticoide. Então, pode ser feita a prednisona na dose de 1 a 1,5 miligrama por quilo dia, durante 3 a 4 semanas, e depois uma redução gradual se o paciente responder ao corticoide. E solicitar uma avaliação do hematologista ou reumatologista, dependendo do caso de cada paciente. Então, se a anemia hemolítica autoimune for severa, eu posso começar com a metilprednisolona, né? Pode fazer a metil no início, ao invés da prednisona, mas sempre lembrar que depois que terminar o esquema da metilprednisolona EV, é preciso manter o paciente com prednisona via oral. A transfusão a gente já discutiu, e dependendo do paciente, se a anemia hemolítica autoimune for muito severa, pode ser necessário associar outros medicamentos, como a imunoglobulina, e se o paciente não estiver respondendo, né, à terapia instituída, pode ter o início precoce também do rituximab. Então, anemia hemolítica autoimune. A gente não pode atrasar a investigação, diagnóstico e tratamento esperando a transfusão. E se o paciente precisa da transfusão, não atrasá-la aguardando prova cruzada compatível. É preciso fazer os exames necessários para a transfusão dentro das circunstâncias impostas, e esses exames são os testes pré-transfusionais, fenotipagem eritrocitária e adsorção. Obrigada.